Olá, bem-vindo. Você conhece a imagem ao lado? Ela faz referência a que obra da pintura clássica? Você conhece o símbolo entre as duas mãos? O que você acha que essa imagem significa? Por que não havia a ciência psicológica na Antiguidade e na Idade Média? Por que só a partir de fins do século XIX é possível falarmos em uma psicologia científica? Ao contrário do que a imagem sugere, o aparecimento da psicologia não foi resultado de um toque mágico ou místico de Deus ou do homem, mas é fruto da história e do desenrolar do pensamento humano ocidental. Podemos considerar dois momentos da psicologia na história. O momento das ideias psicológicas, ideias que os sujeitos produziram acerca deles mesmos. Essas ideias tiveram origem quando o homem começou a indagar sobre si mesmo, sobre sua origem e seu destino, por meio de narrativas míticas. Posteriormente, isso foi feito por meio da razão, tendo como suporte a filosofia. Depois, foi o momento da psicologia científica, que surgiu em 1879 com a fundação, por Wilhelm Wundt, do primeiro laboratório de psicologia experimental. As questões que possibilitaram o surgimento da psicologia não afloraram ao mesmo tempo e produziram uma única psicologia. Na virada para o século XIX, as questões humanas encontraram campo fértil para construir a subjetividade. Nessa época, a ciência ganhava destaque e o homem precisava entender e dominar a natureza, de acordo com a ciência. O sujeito precisava ser autônomo, racional e explicar sua suposta essência. Nesse período, teve enorme importância o pensamento evolucionista de Charles Darwin. A evolução das espécies, a seleção dos mais aptos e a adaptação ao meio ambiente serviram à psicologia e às ciências sociais para classificar os grupos humanos e as demais formas de vida. Serviram para separar os normais dos anormais e promover a constante adaptação dos desajustados ao meio social. Mas de que forma o pensamento de Darwin influenciou a psicologia? Nos rastros de Darwin, a psicologia seguiu um caminho com cunho adaptativo, ou seja, seguiu uma lógica que buscava a adaptação dos indivíduos ao meio. Tratava-se de disciplinar indivíduos buscando seu ajuste e o seu bom desenvolvimento.
Com base na fisiologia, a psicologia se tornou experimental, com Wilhelm Wundt, na Alemanha, em 1879, havendo pela primeira vez um laboratório e tornando-se também uma formação acadêmica. As condições para a construção da psicologia encontram-se, pois, no século XIX. Neste período, a burguesia moderna ascendeu enquanto classe social. Todas as transformações daí decorrentes foram consideradas condições históricas para o surgimento da ciência moderna. ênfase na razão humana ou antropocentrismo, liberdade, transformação do mundo real e o homem tomado como centro foram os fatos que possibilitaram o surgimento da ciência como instrumento para desvelar a natureza. A ciência moderna apareceu como sendo experimental, empírica e quantitativa. Esse fato se deu no momento em que a sociedade ocidental, no grande despertar do desenvolvimento tecnológico e da consolidação do capitalismo, procurava se expressar através das diversas ciências. As ciências naturais, e não mais a filosofia, ditavam a forma de compreender o mundo. Neste caso, a psicologia precisava se moldar a esses padrões de cientificidade. O sistema científico da época era baseado nos fatos observáveis. Imbuída desses princípios e buscando se afirmar, a psicologia iniciou sua trajetória como ciência, tendo como modelo as ciências naturais. Wundt se baseou nos pressupostos empiristas e procurou tomar como objeto de investigação alguns fenômenos que ele chamava de comportamentos humanos, cuja característica essencial era a possibilidade de serem medidos, modelados e controlados. Mas será que precisamos de uma sociedade que nos controle? Será que todos devemos ser e pensar iguais? Ou somos complexos e diferentes uns dos outros e é isso que nos torna interessantes? E agora? O problema estava criado. O próprio Wundt se deparou com essa contradição. Como estudar um sujeito que se distingue em aspectos de ordem biológica e social? Wundt propôs duas psicologias distintas, uma social para tratar das questões do meio no qual os sujeitos vivem e outra natural, a qual se ocupava daquilo que é da ordem do biológico. Compreendemos que os estudos psicológicos devem dar conta desses dois âmbitos do ser humano. Tanto somos formados pelas práticas sociais que estabelecemos com as demais pessoas e situações da nossa cultura, como por aquilo que trazemos em nosso sistema biológico, em nossa hereditariedade. Portanto, as transformações nos planos interno e externo do sujeito não podem ser vistas de formas isoladas. A constituição da psicologia como ciência não foi e não é uma tarefa fácil. A partir de Wundt, várias foram as correntes psicológicas que se desmembraram, ora tendendo para o lado biológico do ser humano, ora para o social.
Os seguidores de Wundt enfrentaram esse pêndulo procurando escolher um dos dois lados. No entanto, nenhuma dessas correntes conseguiu superar as dicotomias entre biológico e cultural, mente e corpo, interno e externo ao homem. Segundo a autora Ana Mercedes Bock, essa dicotomia estabelecida pela dupla análise da psicologia científica ou por sua inserção tanto no campo das ciências biológicas como das ciências humanas, fez com que a compreensão do fenômeno psicológico ficasse prejudicada e incompleta. Ora, analisando o fenômeno psicológico como uma manifestação unicamente interna ao sujeito, ora como algo com origens em seu meio social, sempre ficava faltando um lado. Dicotomia é a divisão de um elemento em duas partes, em geral contrárias, como a noite e o dia, o bem e o mal, o preto e o branco, o céu e o inferno. Neste caso, biológico e social. Será que biológico e social podem ser analisados separadamente no sujeito? Vejam que o pêndulo ao lado se volta ora para o biológico, ora para o social. Assim foram as teorias da psicologia, também as correntes filosóficas que marcaram a história do pensamento humano. Foi no início dos anos 1920 que um novo debate se instaurou, principalmente pelas teorias de Piaget e Vygotsky. Ambos buscaram elaborar uma visão de desenvolvimento humano baseado na ideia de que o conhecimento é fruto de sucessivas interações com o meio social. Além de se configurar como uma ciência híbrida, posto que foi formada pelas discussões do campo da filosofia e da biologia, a psicologia também se configurou como uma ciência capaz de dialogar com outros campos do saber humano. A história da psicologia se mistura com a história da educação e da psicologia na educação, na medida em que os saberes psicológicos foram, em grande parte, responsáveis por construir um campo de conhecimento que auxiliou profissionais da área educacional no aprimoramento de suas competências relacionadas ao processo de ensinar e aprender. Essa influência, infelizmente, se configurou algumas vezes como um desserviço ao pleno desenvolvimento e ao processo de aprendizagem das crianças. Mas por que um desserviço? Antes da resposta, vamos saber um pouco sobre dois conceitos que abordamos mais à frente. Determinismo social. Quando acredita-se que o sujeito incorpora o social sem se manifestar ativamente, o que pode gerar preconceito e discriminações. Determinismo biológico é um conceito que afirma que as características físicas e psicológicas do ser humano são determinadas por sua raça,
nacionalidade ou por qualquer outro grupo específico a qual ele pertença. A psicologia em interface com a educação, segundo a pesquisadora Maria Helena Pato, tem sido responsável por uma série de explicações preconceituosas e racistas na medida em que se apoiam em dados de ordem puramente biológica ou apontando para um determinismo social. Neste caso, a psicologia científica representava a mensuração das diferenças individuais no âmbito escolar e surgia para respaldar teorias racistas pautadas em explicações científicas para o fracasso escolar e as diferenças individuais. Por outro lado, a escola tradicional recebeu as influências de saberes psicológicos, que punhavam uma alternativa para a educação, de inícios do século XX, e na direção de uma escola ativa e de um aluno que pudesse protagonizar seu processo de aprendizagem. A influência dos saberes psicológicos, neste caso, se refere à construção do conhecimento por parte da criança e sua participação na aprendizagem. A psicologia histórico-cultural de Vygotsky propõe uma superação das dicotomias apresentadas e a possibilidade da crítica. Apoiando-se no marxismo, fala do humano baseado em contradições e sobre a história como um movimento constante do fazer humano. Piaget também buscou superar essas dicotomias, apontando para uma psicologia que olhasse para o sujeito como cognoscente, aquele que pensa. Ou seja, não olhava para o homem como alguém que só recebe as informações do meio e organiza suas aprendizagens através de uma sequência de hábitos, tampouco que já nasce com a semente de todo o seu desenvolvimento futuro. Por outro lado, acreditava-se que, em cada momento de nossas vidas, temos uma forma distinta de construirmos nossos conhecimentos. Piaget e Vygotsky são os dois maiores exemplos de teóricos da psicologia moderna que têm influenciado os estudos de psicologia e de educação, justamente por terem conseguido superar as dicotomias criadas pela ciência psicológica de fins do século XIX. Entretanto, ainda somos marcados pelos saberes históricos e crenças que nos constituem e muitas vezes reproduzimos em nossos fazeres cotidianos aquilo que acreditamos ser a verdade. Cabe a nós, educadores, estarmos atentos às dicotomias e determinismos que as ciências, entre elas a psicologia, têm influenciado o nosso modo de pensar e agir. Agora, uma dica cultural sobre o que abordamos até aqui. No filme O Garoto Selvagem, de François Truffaut, um menino de 11 anos é achado na selva por caçadores. Ele foi privado de algo essencial para a socialização humana, a família principalmente, e a linguagem.
Isolado de tudo e de todos, vivia como um animal selvagem. Não sabia o que era a vida em sociedade, pois ficou totalmente à margem. Isso indica que não foi suficiente para Victor contar com as possibilidades do seu sistema biológico, posto que não teve recursos sociais e culturais que o tornassem humano de fato. Se interessou? Então aproveite, o filme está disponível na internet. Chegamos ao fim, mas até hoje temos essas indagações. Somos constituídos mais por nosso biológico ou mais pelo meio social? O que você acha? Até a próxima!